A minha pergunta, assim, eu tenho duas perguntas e uma são consequências da outra. Muito se tem falado que vocês, ou você, Sérgio Moro, teriam armado para o presidente Lula ser condenado tendo fins políticos. Eu queria saber se isso realmente é verdade, se o presidente Lula deveria ter passado mais uma temporada vendo o sol nascer quadrado e os pecados capitais dele são realmente verdades ou foram uma invenção? A outra pergunta que eu queria saber, o Podemos está tendo um certo problema com a candidatura do Álvaro Dias, que está se dedicando à candidatura do Sérgio Moro, e uma enxurrada de denúncias estão vindo para cima dele que ele estaria na Lava Jato, e ontem ele tentou responder. Aonde está a verdade? Lula merece mesmo passar mais uma temporada na cadeia? Merecia devolver todo o dinheiro que foi afanado do brasileiro? Ou o que, Deltan? Algumas pessoas na política, sempre que elas estão contrariadas, sempre que elas não gostam de alguma coisa, elas dizem que estão armando contra elas, elas criam situações como se fossem armações, mas essa ideia, esse argumento da perseguição política é o argumento que está na página 1 do manual de qualquer político corrupto do planeta. Qualquer político corrupto, ele sempre vai dizer: estou sendo perseguido pelo Ministério Público, isso é um absurdo, isso é muito natural. O que a gente tem que olhar é se existiam fatos, provas e se a lei foi aplicada de modo consistente. Bom, indo agora em relação ao caso do ex-presidente Lula. A Lava Jato, ela sempre investigou, apresentou fatos, provas e aplicou a lei como aplicou para todo mundo de modo igual. E esses fatos foram examinados pela primeira instância, houve uma condenação pelo ex-juiz federal Sérgio Moro, mas não foi só ele. Várias vezes o ex-presidente Lula ele tenta pessoalizar, né? Dizendo: o Deltan e o Sérgio Moro me perseguem, quando na verdade não é isso. Eram 15 a 20 procuradores da República comigo, que eu coordenava, não era chefe deles, mas coordenava, eles eram independentes e atuaram como atuaram, fazendo acusações porque entendiam que era o justo, era o correto. E depois a gente teve não só o ex-juiz federal Sérgio Moro aplicando a condenação, mas 3 desembargadores independentes de um tribunal de apelação mantendo a condenação, dizendo que existiram os fatos, que existiam as provas e que a lei devia ser aplicada assim. E depois 4 ministros do Superior Tribunal de Justiça, vários dos quais foram indicados pelo próprio PT para estarem lá, confirmaram a condenação. Ou seja, existiam fatos e provas muito consistentes. E aí depois veio o Supremo Tribunal Federal mudando regras, mudando entendimentos e derrubou tudo, colocou tudo por água abaixo. Mas isso não apaga, ninguém foi inocentado, isso não apaga o que aconteceu. Claro que a última palavra é sempre da justiça, mas a grande questão que fica, como o Álvaro Dias bem colocou e você lembrou dele, é: o povo quer saber, aconteceu ou não aconteceu? Foi desviado ou não foi desviado? Teve ou não um assalto aos cofres públicos? Ora, 15 bilhões de reais foram devolvidos por criminosos confessos, por corruptos confessos. Esse dinheiro não cresceu em árvores, Fernando. Esse dinheiro foi dinheiro desviado pela corrupção. Existiu esse grande esquema. Outra questão que você coloca: por que empreiteiras do porte da OAS, do Odebrecht, fariam reformas dentro de um apartamento milionárias ou reformas de um sítio? Essas são empreiteiras, gente, que constroem pontes, constroem refinarias, constroem grandes empreendimentos. Elas não se envolvem com reformas dentro de um apartamento, com reformas num sítio isolado. Empreiteiras que jamais fariam isso para um cidadão normal e jamais fariam isso de graça. E favorecidas nos contratos da Petrobras. Então a questão que se coloca é: quem é que acredita que essas empreiteiras fizeram isso de graça e fizeram isso de graça em favor de alguém que tinha o poder, tinha o poder sobre áreas em que elas foram beneficiadas em contratos públicos? Então, acho que a resposta a essas questões, para mim, são muito evidentes, mas, como eu disse, o Supremo Tribunal Federal reverteu as condenações por questões formais. Agora, como cidadãos, como pessoas brasileiras, o que me interessa é que o Brasil seja governado por pessoas honestas e competentes.